Senhor, cheio da tua unção, do teu poder, que possa ministrar uma palavra, não aquilo que queremos ouvir para satisfazer o nosso ego. Não, Senhor. Queremos ouvir aquilo que o Senhor quer tratar com a tua igreja. Então abençoa os teus servos, abençoa o teu filho, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz aos irmãos nessa noite. Amém? Irmãos, o tema da mensagem é: o justo que sofreu dura pena para salvar injustos. Você pode repetir comigo? O justo que sofreu dura pena para salvar injustos. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas 23, 38 até o 38, 23, 33 e leremos até o 38. Lucas 23, verso 33. O título do texto é A Crucificação. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Irmãos, de ontem para hoje, eu confesso aos irmãos que eu não tive uma boa noite de sono. Por que eu não tive uma boa noite de sono? Eu fiquei pensando nessa mensagem, nesse texto, nessa palavra, pensando nesse assunto. E esse assunto, ele ontem ficou na minha cabeça até as 4 horas da manhã. E eu creio que Deus me manteve acordado até tarde pensando nesse texto. Foi porque Ele queria falar algo comigo, ia falar com você através dessa mensagem. Vamos hoje desfrutar das páginas das Sagradas Escrituras. Vamos nos deleitar como estivéssemos à mesa do Senhor, saboreando dos manjares que vêm do trono de Deus. Irmãos, precisamos entender que Jesus foi condenado e morto por causa dos nossos pecados. Foi os nossos pecados que crucificaram Jesus. Os nossos pecados. Antes que houvesse mundo, Jesus já tinha sido crucificado e morto. Tudo isso é mistério de Deus, que não é compreendido por mentes limitadas de homens e mulheres. É mistério profundo de Deus. Apocalipse 13 e 8 vai fundamentar isso, dizendo: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha o que o verso vai dizer: cujos nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Algumas Bíblias vai dizer antes da fundação. Jesus, ele foi crucificado. Jesus foi morto. E, irmãos, precisamos entender que Jesus morreu e pagou um alto preço, que pudéssemos viver eternamente com Ele. Precisamos
ir caminhando pelas páginas das Escrituras para entender a profundidade desse sacrifício, para entender aquilo que foi feito na cruz. Irmão, eu gostaria de começar essa mensagem falando sobre toda a angústia e sofrimento que o nosso Senhor passou naquela cruz. Eu sei que os filmes e os livros nos levam a crer que os momentos mais difíceis da crucificação ocorreram durante o castigo brutal que os homens aplicaram sobre Jesus. O filme do Mel Gibson, ele vai ter um apelo em cima da violência que foi aplicada sobre Jesus. Livros vão contar sobre a violência, sobre o julgamento cheio de furos que houve sobre Jesus, sobre a pessoa dele. A crucificação era um dos métodos de morte e tortura mais bárbaro e cruel que existia naquela época. O que fizeram com Jesus foi uma barbaridade, foi uma crueldade. Mas o profeta Isaías vai nos contar detalhadamente o que estava se passando no interior da alma de Jesus, no interior da alma do nosso Senhor. Abre Isaías 53, verso 3. Acompanha comigo. E se no final você tiver alguma dúvida, porque serão argumentações um pouco fortes, pode falar comigo. Um pouco forte, pode falar comigo. Isaías 53, verso 3 em diante. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Deixa eu ler de novo esse verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa iniquidade caiu sobre Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E a primeira coisa que eu queria tratar com você nessa noite, Jesus sofreu o inferno que era direcionado para mim e para você. Entenda, irmãos, que naquela cruz, quantas pessoas já tinham passado por aquele sofrimento? Quantas pessoas tinham sido agredidas barbaramente? Mas não, Jesus naquela cruz, ele estava pagando a nossa dívida. Ele estava pagando pelos nossos pecados. Jesus naquele momento terrível, ele estava recebendo de Deus toda a ira que deveria ser direcionada para mim e para você. Você entende a profundidade disso? Toda a ira que você merecia receber, Jesus estava sofrendo naquela cruz, sendo inocente. Você e eu somos culpados de todos os nossos pecados. Todos nós somos culpados. Todos nós. Todos nós. Olha o que Isaías 53:10 vai dizer. Está comigo aí, meu irmão? Vocês estão me acompanhando? Isaías 53:10. Todavia o Senhor agradou. Olha o que agradou a Deus fazer com o seu filho. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua
posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agradou Deus Moelo. Vemos que agradou a Deus Moelo. A palavra hebraica é dakar. A palavra hebraica para Moelo é dakar, significa ser ferido. Dakar significa ser ferido, esmagado, ser despedaçado. Jesus naquela cruz, ele foi ferido. Ele não só foi ferido, ele foi esmagado. Ele não foi só esmagado, ele foi despedaçado pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Você entende a profundidade, meu irmão? Meu irmão, Jesus não estava cumprindo um mero capricho de Deus, não, mas ele estava satisfazendo a santa justiça de Deus. Quando você pensa na justiça perfeita, você só pode ver o Criador. Não há justiça no meio dos homens que seja perfeita, não há justiça no meio dos anjos que seja perfeita. A única justiça perfeita é a justiça de Deus. Deus é a perfeição da justiça. Você consegue compreender isso? Irmão, Deus é eternamente justo. Justiça, Ele é justo. Ele é eternamente santo. Se você quer algo santo, é Ele. Nada pode ser santo como Deus. Nada chega aos pés da santidade que Deus exala de Deus. Nada. Deus é extremamente, eternamente, profundamente santo e justo. Glória a Deus. Ele é eternamente santo e justo. E Ele é eternamente santo. E o nosso pecado vai totalmente contra a justiça e santidade de Deus. Você entende que o nosso pecado, ele ofende, ele transgride, ele quebra, ele afasta, ele faz um rompimento. Jesus não cometeu nenhum pecado e ele sofreu, recebendo na sua alma toda a dureza da mão de Deus, que era para ser direcionado para mim e para você. Olha, meu irmão, nós devemos lembrar disso todos os dias. Muitos pregadores só se apontam numa característica de Deus, num atributo de Deus. Qual é? Todo mundo sabe qual é o atributo que mais é falado pelos pregadores. Amor. Amor. Deus é amor. Sabe? Mandei um vídeo pro pastor hoje, né? O transexual, pastor, fala aí. Aí o camarada usa uma Bíblia lá, não, você pode ser trans estando na igreja. Peraí, você é um homem travestido de mulher que se mutila? Peraí, Deus é justo. Isso vai contra a perfeição da sua criação. Deus não se contradiz. Então você vai ver que Deus, ele é perfeitamente santo. O nosso Deus é eternamente amor, mas um atributo não anula outro. Deus não vai anular a justiça dele por causa do amor. O amor não vai parar a justiça, a santidade de Deus. Não, nenhum atributo anula outro. Deus permanece dentro da sua justiça, dentro da sua santidade, dentro do seu amor e de outros atributos. Os nossos pecados foram muito graves, irmãos. Entenda, os nossos pecados foram muito graves e foram todos punidos em Jesus. Todos os seus pecados passados, todos os seus pecados presentes e todos os seus pecados futuros, Jesus pagou. Mas espera aí, então ele pagou de todo mundo? Não. O que João 3,16 vai falar? Todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira para que ele deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida. Se você não crê, você vai ver no final, a gente vai chegar lá. A ofensa cometida contra Deus foi terrível, e todos os nossos pecados precisavam ser pagos, porque Deus é justo. Se o pecado não fosse pago, cadê a justiça de Deus? Um tributo anulou o outro. Isso não existe na conta de Deus.
A justa punição de Deus veio sobre Jesus, porque Jesus tomou o nosso lugar. Nós chamamos isso na teologia de sacrifício substitutivo. Jesus, ele substituiu-nos naquela cruz. Ele fez a substituição. Segunda coisa, meus amados, a nossa dívida era tão alta que eu e você não poderíamos pagar. Uma dívida impagável. Eu não sei qual é o maior valor numérico que nós possamos falar em finanças, mas o nosso caso não foi finança, foi uma ofensa grave. Nenhum valor numérico poderia pagar essa dívida. Uma eternidade no inferno não pagaria essa dívida. Essa dívida é impagável. Só Deus poderia pagar, só Jesus poderia pagar. O preço que foi cobrado naquela cruz, só o Senhor Jesus poderia pagar, meu irmão. Irmãos, vamos imaginar por um momento, é só imaginar, se um homem como eu e você, uma mulher como vocês, de carne e osso, recebesse uma fração da punição que Jesus recebeu, será que conseguiria suportar? Vamos mais além, será que um anjo poderia suportar o que aconteceu naquela cruz? Eu, Gerson, creio, não estou falando da Bíblia, essa alma seria aniquilada, seria destruída, porque ela não suportaria o pecado de todos os santos em Jesus. Não suportaria. Quem suportaria isso? Só o Senhor, só Jesus poderia suportar tudo aquilo que veio sobre ele. Foi muito sério, meus irmãos. Aqueles que creram pela revelação do Espírito Santo, esses foram justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ninguém poderia pagar o preço senão o nosso Senhor. Ninguém poderia receber a dura punição se não fosse o nosso Senhor. E eu e você fomos aproximados e reconciliados através de Jesus com Deus. O escrito de dívida foi apagado que estava sobre a minha e sobre a sua cabeça. Só o Filho de Deus poderia passar por tudo aquilo. Só Ele, só Jesus. Jesus suportou tudo isso para cumprir a santa justiça de Deus. E pegando a nossa dívida, Ele pegou para si e Ele a rasgou. E a razão do amor dele é Ele mesmo. Como eu sempre digo, não há mérito em mim, não há mérito em você. Você não é bonzinho o suficiente, você não é bonitinho o suficiente, eu não sou. O mérito é de Jesus, a razão do amor dele é Ele mesmo. A razão do amor de Deus é Ele mesmo. E eu sempre repito isso nas minhas mensagens. O mérito é de Jesus. Você é salvo e o mérito é dele. Você é justificado, o mérito é dele. Você é santificado, o mérito é dele. A sua família é salva, o mérito é dele. Você é cheio do Espírito Santo, o mérito é dele. O mérito é dele. O mérito é dele. O mérito é do Senhor. Terceira questão, e terceiro ponto. Irmãos, entenda tudo isso que aconteceu com Jesus. O nosso coração precisa estar ardendo de agradecimento pelo que o Senhor fez por nós. Seu coração tem ardido por isso? Irmãos, podemos pedir coisas a Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é zeloso, Ele é amoroso. Claro que você pode pedir. É bom pedir as coisas ao nosso Pai. Ele é o nosso Pai eterno. Mas fixe os seus olhos, em vez de pedir sempre, em tudo que Jesus fez por todos nós, o que Jesus fez por você. Fixe os seus olhos nessa mensagem linda, nessa demonstração de amor que o Senhor teve por cada um de nós, por aquilo que Jesus cumpriu por cada um de nós, pela dor que Ele sofreu. Fixe os seus olhos naquilo que Jesus fez. Fixe seus olhos no Senhor.
deveríamos, irmãos, nessa noite estar com nossos olhos e nossos corações em lágrimas. Um justo morreu por pecadores. Irmão, não tem nada, mas nada que você faça, se você vivesse 1000 anos, que você poderia fazer para compensar esse sacrifício. Se você vivesse a eternidade como homem, nada poderia compensar esse sacrifício. Irmãos, o que está havendo conosco? Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos ler sobre o sacrifício de Cristo. Precisamos chorar na sua presença e dizer: Senhor, foi pago um alto preço. Um preço tão alto, Senhor, que o Senhor me remiu, o Senhor me santificou, o Senhor me religou com Deus através do seu sangue, porque o sangue precisava ser derramado. Irmãos, agora chegamos ao ponto crítico. O que está reservado para aqueles que rejeitam essas verdades bíblicas? O que está reservado? Para aqueles que rejeitam a mensagem, o sacrifício, aqueles que olham com desdenho aquilo que aconteceu na cruz, esses sofrerão eternamente no inferno, e certamente sofrerão uma justiça, a justiça pura de Deus, a plenitude da justiça do Altíssimo, e o castigo é merecido, porque o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, ele foi morto, e o preço foi pago. Mas muitos desdenham, brincam com esse sacrifício, acham que a igreja, que o momento de adoração é uma palhaçada, é uma brincadeira, é um lugar de me pede, e nunca se agradece. Não se há mais choro nos nossos cultos, não se há mais arrependimento, não se há mais essas coisas. É um tal de pede. Não tenho nada contra, mas chore na presença de Deus e diga: Senhor, eu mereci o inferno, mas o Senhor quis me salvar, o Senhor quis me restaurar. Meu Deus, o sofrimento eterno que era para mim, o Senhor tomou sobre si. Um homem, uma mulher vive a sua vida no cronos, longe de Deus, pecando e não levando o sacrifício de Jesus em consideração, ele está pavimentando o seu caminho para o inferno, vivendo como não houvesse um Deus, vivendo como não tivesse que prestar conta de nada. Aquele que deu a vida a você, ele vai requerer a sua vida, ele vai requerer o que você fez com os anos que ele te deu. Ele vai requerer o que eu fiz com os anos que ele me deu. Mas aqueles que levaram isso com brincadeira e zombaria, no inferno ele viverá. Ele viveu o cronos longe de Deus, ele viverá o kairós também longe de Deus, no inferno, aonde o bicho não morre. E todos os que rejeitaram a Cristo receberão a justiça de Deus em toda a sua plenitude. Depois pesquisa o que a palavra plenitude significa. Perfeita, totalidade. Vai receber a profunda justiça de Deus na sua totalidade, na sua perfeição. Já caminhando para o fim, irmãos, eu queria te chamar aqui, que você fique em pé. Hoje você vai agradecer pelo que foi feito na cruz por você. Hoje você vai agradecer. Fica de pé os que podem ficar, os que não podem, continuem sentados. Agradece. Eu vou deixar você orar a sua oração particular. Depois eu oro junto com você uma oração unitária. Mas agradece. Quantas coisas você tem para agradecer ao Senhor e muitas das vezes você não agradece?
E o que você mais tem que agradecer foi o que aconteceu naquela cruz. O que Jesus fez por você. O que você recebeu de Deus. Agradece, meu irmão. Se você tem uma perspectiva de um lugar melhor, é graças a Jesus. Se você tem a perspectiva de estar na plenitude da glória de Deus, é mérito de Deus. Agradece a Deus nesse momento. Agradece a Deus por tudo, pela sua família, agradece pela salvação, agradece pela sua igreja, agradece pelo seu pastor, agradece pela saúde que você tem, agradece por você estar vivo, agradece porque isso é mérito de Jesus, agradece até pelas lutas e tribulações que o Senhor tem permitido vir sobre a sua vida, porque essas lutas é para te fazer um crente melhor, um crente mais forte, um crente mais vigoroso, um crente mais vibrante. Agradece, meu irmão. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Cordeiro de Deus. Obrigado, meu Deus. Senhor, o que podemos, Senhor, oferecer a Ti? Nada, Senhor. Nada do que fazemos, Senhor. Nada, Senhor, do que fazemos pode, Senhor, se comparar, meu Deus. Ah, Jesus, obrigado por tudo. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelas dádivas, Senhor, recebidas, Senhor. E a maior dádiva é a salvação, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor representa na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela graça recebida, o favor não merecido, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por estar no meio de nós. Obrigado, Deus, pelo seu Filho amado Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo que temos, Senhor, por tudo que somos, porque foi direcionado por Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus, o que seria de nós sem Ti, Senhor? O que seria de nós? O que seria de nós, Senhor, sem Ti? Senhor, perdoa-nos, Pai, pelas vezes, Pai, que entramos na Sua presença só para pedir e esquecemos de agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, quanto, Pai, quantos livramentos de morte o Senhor tem nos dado, quantas balas perdidas o Senhor tem nos livrado, quantos homens sanguinários o Senhor tem afastado do nosso caminho, Pai. Senhor, obrigado, Pai, pela nossa família, Pai, que é imperfeita, que tem problema, mas é a nossa família, o Senhor nos deu. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela nossa igreja também, que é imperfeita, porque é feita de homens imperfeitos, mas o Senhor nos deu. O Senhor nos deu essa igreja. O Senhor plantou ela aqui, Senhor. Obrigado por isso, Deus. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que entra por essa porta, pessoas que sofrem, pessoas que gemem de dor, Pai. Obrigado, Pai, por essa porta poder estar aberta para atender esses homens, essas mulheres. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que Cristo fez naquela cruz por nós, Senhor. Estávamos perdidos, estávamos, Pai, com um saldo devedor, mas o Senhor Jesus naquela cruz pagou um alto preço pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, por essa criança que está aqui. O Senhor pagou o preço que nós não poderíamos pagar. O Senhor viu a nossa carência, a nossa dificuldade, e o Senhor pagou. Senhor, nós rogamos e oramos pela nossa família, Senhor, porque nós sabemos tão duro será, Senhor, a eternidade no inferno. Eles não serão, Pai, punidos por Satanás, eles não serão punidos pelos demônios, eles serão punidos por Ti, Senhor, porque o Senhor governa sobre tudo, o Senhor é rei sobre tudo. Senhor, essa mensagem, Pai, é uma mensagem de despertamento. Senhor, essa mensagem é uma mensagem para lembrarmos do que o Senhor fez, lembrarmos daquilo que o Senhor fez. O Senhor foi desprezado, Senhor, pelos fariseus, o Senhor foi desprezado pelos religiosos daquela época. E quantos hoje têm desprezado a Jesus, não têm ouvido a sua palavra, não têm dado crédito àquilo que tem sido pregado.
Quanto, Senhor, mas certamente o Senhor tomou, Senhor, as nossas enfermidades espirituais, as nossas angústias, aquilo que estava nos levando para a perdição eterna, o Senhor tomou sobre si e nos tornou libertos do poder do pecado. Senhor, nós éramos aflitos, feridos, mas o Senhor tomou o nosso lugar, e hoje, Senhor, vivemos, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua proteção. O Senhor foi transpassado, Senhor, pelas nossas transgressões e iniquidades. O Senhor foi moído pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre o Senhor, mas pelas suas pisaduras, Senhor, fomos sarados, fomos restaurados, fomos, Senhor, libertos, Senhor. Hoje o pecado não governa a nossa vida. Hoje, Senhor, a língua torta não governa a nossa vida. Hoje, Senhor, as palavras malditas não governam a nossa vida, mas quem nos governa é o Espírito do Deus Altíssimo. Senhor, todas as nossas dádivas, todas as nossas bênçãos, a graça que está sobre nós te agradecemos, Senhor. Esse favor é não merecido. Senhor, te agradecemos nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado até pelos milagres que pode estar acontecendo aqui no mundo espiritual que nós não vemos, Senhor. Esse irmão, essa irmã entrou aqui, talvez com uma petição, mas hoje agradeceu, reconheceu o que aconteceu. O milagre pode estar acontecendo nesse lugar e nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos são físicos, mas pelos olhos espirituais vemos a mão de Deus agir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, nos faça permanecer firme na rocha. Que as lutas não nos façam abalar, Senhor, nos abalar. Que nós possamos, toda vez que nos sentirmos fracos, lembrar do que Jesus suportou. Senhor, nenhuma das nossas lutas vai chegar a um pingo daquilo que Jesus suportou. Nenhuma fração daquilo que Jesus aguentou naquela cruz. Senhor, o que podemos fazer nessa noite é agradecer. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.